Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer o melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Orações ao encontro, pela sua vontade, pela sua infinita graça, aleluia, glória a Deus. Podemos estar aqui adorando ao Senhor, neste simpósio bíblico de doutrinas. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom servir a Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao nosso Deus por este grande privilégio. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta honrosa escala que ele nos designa estar nesta noite. Estamos aqui no encerramento, meus irmãos, do simpósio de doutrinas aqui na congregação Casa Amarela. Eu quero também louvar a Deus pela vida do coordenador da área, o pastor Marcelo Silva. O pastor Marcelo Silva foi alguém que Deus ele usou para abençoar muito a minha vida. Sou muito grato ao Senhor. Quanto jovem, na casa do Senhor, tive a oportunidade de trabalhar com o pastor, ali ajudando ele na escola dominical de Fundão. Eu agradeço o investimento do pastor Manassés. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida e pela sua família. Também louvo a Deus pelo vice-coordenador, presidente João Miguel, e demais presbíteros, amigos aqui. Eu, na verdade, gosto de ouvi-los, quando eu aqui, a palavra de Deus. Mas hoje, os pastores concedem a oportunidade. Eu quero parabenizar, irmãos, a congregação, este lindo coral de jovens, né? Estamos vendo, se alguém disse que não existe milagres, eu não tenho visto muito, né? Já vi Jesus fazer muito. Mas um dos milagres que eu estou vendo é uma mocidade, irmãos, uma juventude preservada na casa do Senhor. E o que eu acho lindo é que aqui, na nossa igreja, irmãos, o nosso pastor, ele não preza por muita coisa que alguns lugares por aí tentam fazer na expectativa de atrair a juventude, né? Então, o pessoal por aí faz tanta coisa, é piquenique, é tanta coisa. Mas aqui não, irmãos, aqui é a oração, é a palavra, é o jejum, é o cuidado, a orientação. E temos visto uma juventude tremenda. Quando temos passado, temos visto muitos jovens, irmãos, servindo ao Senhor, e isto é um bênção, né? Toda a igreja aqui também, deste trabalho tão maravilhoso, que hoje nós estamos no último dia, né, meus amigos? E já dá aquela saudade, né, do simpósio de doutrinas, que é um evento tão maravilhoso. Esse período é um período em que nós vemos claramente, né, se cumprir. Está escrito em Malaquias 3:8. Ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus e o que não serve. Porque hoje estamos na quarta-feira, que encerra esse período do feriado. E lá no mundo, as pessoas, nestes dias, eles estão mergulhados na carne. E a igreja está mergulhada no rio do Espírito Santo. Lá, eles estão fazendo tudo que agrada a carne, mas a igreja tem se preocupado em fazer aquilo que agrada a Deus. Lá, irmãos, eles estão gastando sua voz, cantando para o inimigo, falando palavras profanas e tanta coisa, mas nós estamos aqui, irmão. A irmã cantora disse que estava rouca, e eu quero ficar rouco também, mas é de dar glória a Jesus, dar aleluia, e louvar a Deus, aleluia. Que coisa boa, irmão. Bom é pegar assim. Agora, interessante é que hoje vai começar uma contagem lá, e eles vão contar, irmãos, aquilo que o inimigo fez, porque a Bíblia diz que o trabalho do inimigo é como um ladrão, que ele não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Segurança pública vai se reunir para contar lá quantos estão desaparecidos, quantos feridos, quantos mortos, quantos foram baleados,
Mas aqui, a gente tem um salmo para falar do que Jesus fez. Nesse encontro a gente vai contar e dizer assim: quanto Jesus salvou, quanto Jesus curou, quanto Jesus renovou, quanto Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu creio que nessa noite Ele pode fazer também. Você crê na glória para Jesus? Aleluia. Mas, meus amados irmãos, nós estamos concluindo hoje com a lição de número 7. Eu queria saber, os irmãos, quem está com a lição? Levanta assim para a gente ver. Glória a Deus. Quase a igreja toda está com a lição, então vocês vão nos ajudar. Amém, meus irmãos? Eu quero contar com vocês, com a participação de toda a igreja. Eu quero que a igreja possa dizer o tema desta lição de número 7. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. O discípulo. Muito bem. Eu quero convidar você que está com a lição, ou você que está sem a lição, mas está com a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia no versículo-chave que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, e o versículo de número 32. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, já entrando na introdução da nossa lição, nos diz o seguinte: chegamos à última lição do nosso simpósio, agradecendo ao Senhor Jesus pelos ensinamentos dados pelo Espírito Santo por intermédio da vida dos seus discípulos. Vamos analisar alguns episódios da vida do intrépido Pedro, homem admirável e inspirador, que foi chamado pelo Mestre e trabalhado para ser uma das colunas da igreja. Há algo na vida desse discípulo que chama a nossa atenção. Ele se parece conosco, às vezes ousado, ora vacilante, por vezes destemido, mas muitas vezes amedrontado. Assim foi Pedro, enquanto seguia o chamado de Cristo em seu ministério na terra. A observação da trajetória dos discípulos nos conforta, por saber que Jesus não chamou para si homens poderosos, incomuns ou admiráveis. Ele os tornou fortes, valentes e especiais. Sim, na lista dos discípulos poderiam estar os nossos nomes, porque a diferença está no Mestre. Ele chamou para si, como diz em Marcos 13, aqueles que ele quis chamar. Eu estava meditando, meus irmãos, nestas lições que estudamos, que nenhum dos discípulos, eles eram super crentes. Eles eram pessoas normais. E na lição que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar em um discípulo que a vida dele parece muito com a nossa caminhada. Porque é fácil a gente falar de Pedro e logo vir à mente o fato de que ele negou a Jesus 3 vezes. Se eu perguntar assim, qual é o discípulo que negou Jesus 3 vezes? Até uma criança, ela sabe responder e dizer: foi Pedro. Porque nós, comumente, irmãos, atentamos para as falhas, é verdade. Mas observe que todos que Jesus chamou, eles tinham virtudes, mas também tinham defeitos. E a Bíblia, ela não esconde os erros, ela não esconde as falhas cometidas pelos discípulos de Jesus, porque tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Quando nós vemos que eles falharam, alguns erraram, e nós podemos aprender com isso. Em primeiro lugar, eu acho muito bonito o que Jesus fez, porque eles não estavam ali por acaso. Jesus foi quem escolheu. E Jesus, a Bíblia diz que ele passa a noite em oração para ele escolher os discípulos, para ele chamar. E ele chamou a si aqueles que ele quis. E Jesus, ele não erra nas suas escolhas. Muito embora que ele já sabia e conhecia aqueles a que ele chamou.
Porque quando a gente quer ser chamado para alguma coisa, aqueles que já se candidataram a uma vaga de emprego, por exemplo, a primeira coisa que você prepara é o quê? É o quê? Um currículo. Aí você hoje com várias ferramentas, né? Tem um Canva lá que faz um trabalho lindo, lá você prepara lá um currículo. Aí prepara a melhor foto que você tem. E se não tiver uma foto boa, mas a própria tecnologia lá melhora a foto, a pessoa fica mais bonita do que é. Aí você vai colocar lá no currículo o quê? As suas qualificações, as suas experiências, as suas habilidades. Eu nunca vi ninguém colocar um defeito no currículo. Ele só coloca lá o que? As habilidades, aquilo que ele é bom. E às vezes até coisa que ele nem é, mas ele bota lá para dizer que é para poder ser escolhido. Mas para Jesus é interessante porque ele não se impressiona com isso, porque ele conhece a gente detalhe por detalhe. Jesus não se impressiona com o currículo de ninguém, porque ele conhece a nossa vida, a nossa história. Ele sabe quem nós somos. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 64, a Bíblia diz que desde o princípio ele sabia quem eram os discípulos que criam, e ele sabia também quem era aquele que havia de o trair. Mas mesmo assim, Jesus chamou porque ele quis. Eu não sei porque ele quis, mas eu sei que ele quis. Eu não sei te explicar por que Jesus me quis, mas eu sei que eu e você estamos aqui porque Ele nos quis, Ele nos quis, Ele nos quis. E Ele poderia chamar aqueles que já estivessem prontos, mas quando Ele chama Pedro, no capítulo 4, versículo 19 de Mateus, Ele diz: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Veja que ele poderia escolher alguém que já era. Quando ele ia escolher, ele sabia que discípulos não eram pescadores de homens, eram pescadores de peixe. Mas já disse: se você decidir, eu vou fazer com que você seja. Porque Jesus, ele gosta de trabalhar. E para que Jesus chama? Sabendo que a gente não é, para nos fazer ser. É porque a gente vai entender, quando a gente chegar a ser aquilo que Ele quer que a gente seja, aleluia, aí você vai entender que não foi você que fez você ser, mas que foi Ele que te fez ser quem você é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 10, ele reconhece, diz: é porque pela graça de Deus eu sou aquilo que eu sou, é pela graça. É pela graça de Deus, não é porque eu era o melhor, não é porque eu era mais capacitado, mas é pela graça de Deus. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falando aos crentes da igreja de Corinto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 1, versículo 6, ele falando aos irmãos da igreja de Corinto quanto à vocação dele. Aí ele começa a falar assim à igreja de Corinto. Observe, irmãos, versículo 26, ele diz: porque vede, irmãos, quanto à vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, e não são muitos os poderosos, e não são muitos os nobres de nascimento que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisasvis desse mundo e as desprezíveis das que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Porque ele diz assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele. O mérito da chamada nunca foi nosso, o mérito da chamada sempre é de Deus. Ele quem escolheu, Ele quem capacitou, Ele quem vocacionou. Se você está seguindo a Jesus nessa noite, você tem motivo de agradar a Ele, de agradecer a Ele. Sabe por quê? Porque tem tanta gente que está lá no mundo e não tem o que você tem, não conhece o que você conhece, e não foi porque você era melhor, não, mas foi porque Ele te escolheu, Ele te quis, Ele te chamou, e você está aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o tópico primeiro fala sobre o perfil de Pedro. Sem nenhuma dúvida, ele foi o discípulo mais destacado no ministério de Jesus, e certamente também é o mais comentado. No ponto A nos diz assim que o seu chamado, ele era natural de Betsaida, da Galileia, ele era irmão de André, e trabalhava com o irmão e o pai do ramo da pesca.
e era companheiro de Tiago e João, também no ofício de pescador. Pedro foi um dos principais discípulos, foi um dos primeiros discípulos a serem chamados e serem conduzidos a Jesus pelo seu irmão André. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, veja capítulo 1, versículo 40 ao 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, diz assim a palavra de Deus: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviu aquilo de João e os que haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E fez o que, irmãos? E fez o que? Levou a Jesus. Isso é uma coisa muito interessante. É que a salvação na vida da família de Pedro foi uma reação em cadeias. Porque primeiro Jesus encontrou André. Jesus primeiro tem um contato com André. André passa a ser seguidor de Jesus. Aí André, ele já diz assim: eu vou levar Pedro para conhecer Jesus também. Aí André já leva Pedro. E quando Pedro começa a seguir a Jesus, Pedro já leva Jesus para a sua casa. E a sogra de Pedro estava doente. E a Bíblia diz que Jesus toma ela pela mão, a febre deixa aquela mulher. E a salvação ela entra também ali na casa de Pedro. É coisa tremenda, irmão. Quando Jesus, aleluia, entra na vida de alguém, ele se torna discípulo de Jesus, ele não consegue ficar com essa alegria, com essa paz, com a salvação que só para ele quer, que alcance outras pessoas. E a salvação começa dentro da família, dentro do lar, dentro da tua casa. Jesus vai fazer uma grande obra na tua família a partir de você. Vai ser uma reação. Jesus vai salvar teu marido, Jesus vai salvar teu filho, Jesus vai salvar teu pai, Jesus vai salvar tua mãe, Jesus vai entrar com salvação na tua família e você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Creia nesta noite, Jesus quando está indo lá, Jesus aí na sala, irmão, até aquele que está embriagado. Eu me lembro, pastor Manassés, que um irmão lá em Fundão, ele me disse assim: irmão, eu quero agradecer uma bênção, há 13 anos que eu estou servindo a Jesus. Aí eu disse amém, glória a Deus. Eu ia passando assim, eu queria contar a história do Senhor. Eu disparei, ele disse: olha, eu era uma pessoa que tinha uma condição boa, era um funcionário de uma empresa, e entrou no vício da bebida, perdeu a sua família, perdeu tudo no vício do alcoolismo. E um dia a igreja, a campanha ia fazer um culto ali em Fundão, perto da Compesa. E quando a gente foi, os irmãos foram, montaram o púlpito da igreja, levaram um púlpito de madeira. E o púlpito, eles, como os irmãos sabem, a campanha prepara o culto, mas leva o som mais cedo, leva os aparatos mais cedo, e levaram o púlpito. E quando botaram ali o púlpito, fez uma sombrazinha. Aí aquele irmão, na época ainda não era crente, embriagado, quando os irmãos saíram para voltar mais tarde, ele vê naquela sombrazinha assim, ele não tinha nem notado que era o púlpito nem nada, ele deitou bem na frente assim. Deitou bem assim na frente. Aí daqui a pouco chega a campanha. Aí ele diz que ele despertou, mas ficou com vergonha, porque tem muita gente no redor. E o irmão chegou e disse: o pleito está aí, tá não. Aí o irmão disse: não, dirigir, não, deixa ele aí. Que ele vai ouvir a palavra, deitado nele, ele vai ouvir isso. E ele disse que ouviu, irmão, a palavra toda, ele ficou ali, fingindo que estava dormindo, mas a palavra entrou no coração dele. E ele disse que de noite foi para a igreja, aceitou Jesus como Salvador. Jesus restaurou aquele homem, deu emprego dele de volta, restaurou a sua família. E ele estava agradecendo 13 anos que tinha aceitado Jesus como Salvador, porque o Evangelho faz isso, o Evangelho faz isso. Jesus vai entrar com salvação. Jesus ajuda, glória a Jesus. Mas meus irmãos, continuando a nossa lição, no Novo Testamento ele também é chamado de Simão de Cefas, a palavra aramaica que significa rocha, e Pedro, nome grego, que significa pedra ou rocha. Ele tornou parte do ciclo de discípulos mais próximos
de Jesus, junto com Tiago e João. Pedro, ele sempre encabeça a lista, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 2, nós vemos que quando Jesus começa a falar sobre os discípulos, quando o texto começa a falar sobre os discípulos, ele diz primeiro, Pedro, ele sempre está iniciando a lista. Nós vemos também, irmãos, que ele era realmente intenso, impulsivo, guerreiro e audacioso. Às vezes ele era elogiado por isso, mas às vezes também ele era repreendido. Você vai ver que Pedro, ele sempre tinha aquela impulsão, né? Tomar frente nas coisas. Mas Jesus sabia como trabalhar na vida dele. Agora é interessante que você vê na vida de Pedro sempre altos e baixos, eventos positivos e eventos negativos. Quem está com a lição aí? Tem uma tabelinha aqui na lição que a gente vê. Eu marquei aqui. Dentre esses eventos aqui, existem alguns positivos e existem alguns eventos negativos. A igreja vai me ajudar. Eu vou dizer um evento e você vai dizer, é positivo. Se o evento for negativo, você vai dizer, é negativo. Vamos lá, eu quero ver vocês. Veja, primeiro diz aqui que Pedro andou por sobre as águas. É positivo ou negativo? Positivo. Agora ele duvidou. Mas ele, antes de afundar, ele clamou por Jesus. Mas veja mais aqui, ele declarou que Jesus era o Cristo, mas ele contestou o mestre e foi repreendido. Ele viu a transfiguração de Jesus, ele pescou um peixe com uma moeda na boca, ele quis impressionar no tema do perdão, negativo. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo, preparou a última Páscoa com João, prometeu fidelidade a Jesus, mas também agora dormiu quando deveria orar, contestou Jesus no lavar dos pés, decepou a orelha de Malco, negou a Jesus 3 vezes, irmão. Mas ele entrou no túmulo vazio de Jesus, mas ele foi restaurado lá na frente. Aleluia! A gente entende o que é isso. Como eles se parecem com a gente. Quem nunca teve um momento assim? Ele estava pegando o céu com a mão, mas daqui a pouco só a graça de Jesus. Mas é bom que a graça dele está conosco. Aleluia. No ponto 2 nos diz: Pedro, um discípulo inconstante. Não devemos abordar sobre a inconstância. Nós não vamos abordar sobre a inconstância de Pedro para expor suas debilidades, menosprezá-lo. Essa análise nos lembrará o quanto o Senhor ele é misericordioso. E nas nossas fraquezas Ele nos ajuda a permanecer seguindo a Ele. Não somos diferentes de Pedro. Graças a Deus, nós temos o mesmo mestre de Pedro. Aleluia. Aleluia. No Salmo 103, verso 14, a Bíblia diz: Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que é como nós, aleluia, em tudo foi tentado, aleluia, mas ele não pecou, mas ele venceu, mas ele compreende como é difícil muitas vezes, aleluia, porque nas nossas fraquezas é difícil. Todos que estamos aqui já passamos certamente por momentos de fraqueza. O apóstolo Paulo ele cita na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 9, um momento de fraqueza em sua vida, em seu ministério, em sua relação com Deus. Quando ele fala a respeito daquele espinho na carne, irmãos, a Bíblia não diz claramente, claro que existem várias interpretações sobre isso, mas a Bíblia não diz claramente o que era aquele espinho na carne. Mas nós sabemos uma coisa: era algo que o afetava, era algo que me incomodava, e que o inimigo muitas vezes se utilizava daquilo para enfraquecer a vida de Paulo. E ele diz assim acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor. Em saber, ele dizia: Senhor, eu não queria ter esta fraqueza,
Eu não queria, Senhor, que isto me afetasse. Tira de mim, Senhor, esse espinho na carne. Tira de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes ele orou. Mas na terceira vez, o Senhor se revela a ele. Aleluia. Aleluia. Quem sabe, ele dizia assim: pronto, Jesus vai resolver agora esta situação, vai tirar esse espinho na carne. Ele disse: eu não vou tirar o espinho na carne, não, sou Paulo, mas tem uma coisa: a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que eu quero que você entenda, aleluia, é que você vai continuar tendo fraquezas, você vai continuar tendo debilidades, você vai continuar tendo problemas, mas quando você entende, aleluia, que você na sua fraqueza, você depende e precisa da graça de Deus, aí é o momento que você se achega mais aos pés de Jesus, aí é o momento que você vai para a oração, aí é o momento que você entende que precisa fazer um jejum, aí é o momento que você entende que precisa se consagrar mais, e aí a graça de Deus começa a descer, a graça de Deus começa a descer, a graça de Deus começa a descer sobre a tua vida. Você entende isso? Aleluia, aleluia. Na verdade, diz que Pedro era precipitado. Quando Jesus se inclinou para lavar os seus pés, ele recusou. Disse: não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os pés de ninguém. Não, Pedro, se eu não te lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Você está o corpo todo. É daquele 880, né? Ele: não precisa, nós estamos limpos, aleluia. Glória a Deus pela palavra. Mas veja aqui, no mundo da transfiguração, ele, quando viu aquela visão, ficou tão maravilhoso. Como é bom estar aqui, façamos testemunho. Ele não sabia exatamente o que estava dizendo. No Getsemane, ele tentou defender Jesus com a sua própria arma, setando ali a orelha do servo. Assim, Simão, ele às vezes era carnal, às vezes espiritual. Sabe que eu lembro alguém? Ele estava dizendo assim: você, eu. Reconhecemos, porém, que sua precipitação incutia um forte desejo de acertar, de agradar ao seu mestre. Pedro é interessante que ele nunca ficava em cima do muro. Quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, eu creio que foi o milagre que mais impressionou a multidão. Jesus fez milagres tremendos, tantos que o apóstolo João disse que se fosse contar tudo o que ele fez, nem no mundo inteiro caberia os livros que seria isso, foi outra coisa. Mas Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou cego, paralítico. Mas esse milagre foi um milagre, irmãos, da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um milagre que, quando Jesus fez, as pessoas queriam pegar ele à força para ele ser o rei. Aí Jesus saiu do meio deles. Mas eu imagino que no outro dia, as pessoas que estavam ali, sabendo que Jesus pegou o barco para ir para o outro lado, irmãos. No outro lado, quando Jesus chegou, as pessoas já estavam lá. E eu imagino que naquele dia tinha mais gente do que no dia da multiplicação dos pães. Por quê? Porque, irmão, você já perdeu um culto. E alguém dizia assim: olha, rapaz, foi uma vez. Você não fica com aquela vontade de dizer: ah, já aconteceu, você não poder ir, mas rapaz, você não poder. Foi uma vez. Você fica assim com aquela vontade. Hoje tem um Instagram que bota lá alguns flashes, aí a pessoa fica: por que não tem? Mas nesse dia, irmão, quem foi para casa, acho que foi contando, nem da pregação de Jesus foi dizendo: rapaz, por quê? Teve um pão, porque olha, eu creio que tudo que Jesus faz, Jesus só faz o melhor. Se Jesus lhe prometeu, não pense que vai vir uma coisinha para ele. Jesus prometeu, ele vai te dar o melhor, porque ele tem poder, ele é dono de tudo. Porque quando ele fez, transformou em vinho, foi o melhor vinho que ele fez. O mestre de São já tinha provado, irmão, aquele homem vivia de fazer isso em festa, de provar vinho em festa, já tinha provado todo tipo de vinho. Mas quando ele provou o vinho que Jesus fez, ele disse: eu nunca provei um vinho feito esse. Eu imagino que aquele pão que Jesus fez, que Jesus multiplicou,
era o pão mais gostoso que aquele povo tinha comido. E o peixe? E não sobrou nem peixe, sobrou 12 cestos de pão, peixe não sobrou. Devia ser um peixe maravilhoso. Imagina o pessoal chegando e quer se perder isso aqui, rapaz. Teve tanta comida. Olha, foi tanto pão, tanto peixe. Quando era de fulano, né? Rapaz, fulano comeu, mas tu acredita que até fulano não aguentou mais de tanto comer. E deixou lá, não sobrou 12 cestas de pão. Aí, irmão, eu imagino que no outro dia, olha, todo mundo chegou, cara, por que comeu no dia anterior queria? Quem não foi queria? Tava, quando Jesus chegou na tua casa, a multidão. Mas Jesus, ele nem quer discípulo curioso. Ele nem quer discípulo interesseiro. Ele quer discípulo decidido a seguir. Jesus podia aproveitar para fazer de novo outra multiplicação, não podia ter mais gente ainda. Mas não. Jesus deu um discurso mais duro. Deu a pregação mais dura do seu ministério. É interessante quando aquelas pessoas chegaram ali, tinha alguém muito inteligente no meio da multidão. Jesus disse assim: vocês estão aqui, eu sei que vocês chegaram. Vocês estão, não por causa dos sinais para a salvação, mas por causa do pão que vocês comeram ontem. Aí alguém lá no meio da multidão, muito esperto, muito inteligente, Senhor, mas veja, qual o sinal que o Senhor nos dá? Porque os nossos pais comeram pão que desceu do céu, maná. O pão que caiu do céu é verdade. Os pais de vocês comeram pão no tempo da tarde. Eles comeram maná, mas só que eles morreram. Agora eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho pão. Que quem comer desse pão, ele vai viver para sempre. Aí a mulher da boca disse: Senhor, aleluia, se aquele pão de ontem era bom, imagina esse, que a pessoa come e vive eternamente. Dai-nos sempre desse pão. Você quer ver? Quero, vamos dizer. Onde é que está Jesus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não vai ser isso, não ter que sentar aqui e o Senhor sair partindo, multiplicando. Não. O evangelho que eu vim falar vai ter dificuldade, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter prova. Mas tem uma coisa: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa. O interessante, quem quer ser discípulo de Jesus, é saber que o mais importante é ter um relacionamento com Ele, é viver com Ele. Porque com Ele a gente passa a prova, com Ele a gente passa na luta. Mas nós não estamos por causa de outra coisa, é por causa de Jesus, é Ele que nos atrai. Aí Jesus, olha, meus irmãos, aquela multidão, imagina, saindo todo mundo, só sobrou os 12. E talvez alguém ali no meio, até com o coração temeroso, quando sobrou Deus e você. Não vou querer me deixar também, não. Aí Pedro, ele sabia que ele estava ali. Ele era falho, mas ele sabia que ele estava no céu. Eu não estou aqui por causa do pão, por causa do peixe, Jesus. Por quem iremos nós, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. E tem mais, Jesus. Eu não estou aqui, não é porque eu vou me falar, não. É porque nós temos crido, Jesus. É porque eu tenho crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmão, olha, o mundo não entende isso, não. A gente não está aqui por causa de uma estrela. A gente não está aqui por qualquer outra coisa. A gente está aqui porque a gente crê. Porque a gente crê. Porque a gente crê. Porque a gente crê. Ela que vai fazer, porque tem tanta gente, irmão, por aí. Aleluia, a Bíblia já fala da apostasia dos últimos dias. E é tanta gente deixando Jesus por causa de qualquer coisa. Porque eu estava esperando a porta se abrir, não se abriu, vou deixar. Porque alguém fez uma careta, alguém disse uma palavra. Mas eu quero te dizer, o verdadeiro discípulo de Jesus está firmado nele. O Espírito está nos olhando para ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós caminhamos, prosseguimos olhando para ele. O inimigo levanta a barreira de um lado, o inimigo levanta a cilada do outro. Mas a gente prossegue olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ninguém nos tira.
Ele recebe ali aquela revelação de Deus, quando Jesus pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí Pedro diz assim, Jesus pergunta a eles: e vós? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Jesus começa a falar ali outra coisa. Imagina agora, irmão. Pedro recebe aquela palavra de Jesus. Pedro, o Pai te deu uma revelação. Imagina Pedro que a gente conhece, o caráter de Pedro, da personalidade de Pedro. Imagina que Pedro estufou o peito assim, você está vendo aí, né? Sou vaso. O Pai me revelou, vocês ficaram calados aí, mas a palavra foi a minha. Mas no mesmo capítulo, no mesmo dia. Porque às vezes a pessoa enche o pulmão demais, mas ele esquece que o inimigo, ele anda em derredor, bramando como um leão buscando a que possa tragar. O ponto C diz assim: Pedro, ele achava que era forte, mas ele era frágil. No mesmo momento que Pedro ele recebe essa palavra de Jesus, daqui a pouco Jesus começa a dizer o que ele havia de padecer. Aí Pedro agora dá lugar ao inimigo. Disse: não, Senhor, de maneira nenhuma. Isso não pode acontecer, tem dó de ti mesmo. Ali era o inimigo tentando atrapalhar a obra do Calvário. Aí Jesus diz: repreende, diz para trás de mim, Satanás. Não entendes as coisas de Deus. Veja que coisa séria isso. Nós temos que entender aqui um detalhe muito sério. Porque Pedro, os momentos em que ele esteve mais vulnerável foi quando o orgulho tomou a sua vida. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda, ele precede a ruína. Se existe uma coisa muito séria que tem destruído muita gente, é a soberba. Porque a soberba nos leva a pensar que nós somos melhores que os outros, que nós não temos fraquezas, que nós não precisamos estar aos pés de Cristo. Existem pessoas, eu conheci uma pessoa mesmo, chamei ele para a escola dominical. Aí disse assim: escola dominical? Sim, irmão. Escola dominical, o senhor não tem vindo, vem para a escola, vamos domingo, vem para a escola. O que é que eu vou fazer na escola dominical? Eu venho para aprender isso. Aprender o quê? Eu já sei tanta coisa, então vem para ensinar. Mas só que assim você já percebe que essa pessoa, irmão, ela está correndo um sério risco. Porque o orgulho, a soberba, o primeiro passo para a pessoa ir para a queda. A soberba de Pedro o levou a grandes riscos espirituais. E dentro dessa soberba você vê algumas coisas que Pedro fez. Porque quando o Senhor ele falou a Pedro, Pedro disse assim, Jesus disse: todos vão se escandalizar. Ele disse: eu estou disposto a ir contigo, Pedro, até a prisão, Jesus, até a prisão, até a morte, eu não vou te negar. E ele chegou a dizer, irmão, assim: olha, pode esses aí, esses 11 aí, ele não bota a mão no fogo com nenhum, mas eu. Aí o orgulho leva a pessoa a tomar algumas atitudes. A Bíblia diz em Mateus 26, 40 e 41, que Pedro estava dormindo, ao invés de estar orando. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para perto,
Disse assim: vigie, ore, vigie comigo, daqui a pouco Jesus volta, eles estão dormindo. Quantas vezes, irmão, Jesus está nos chamando para oração, para buscar Ele. Aí Deus toca no coração do pastor e faz uma consagração. Para que consagração? Eu já estou na igreja, não precisa não. Aí não há vigília. Para que vigia? Para que isso? Aí Pedro, a Bíblia nos diz, no momento de Jesus é preso, 26, 58, ele começa a seguir Jesus de novo. E aí começa o fracasso. E o inimigo só não destrói Pedro, porque Jesus revela a ele um detalhe. Jesus revela a ele uma coisa que ele não sabe, quando ele estava assim. Jesus disse assim: Pedro, eu vou dizer uma coisa. Satanás pediu para você andar como trigo. A ciranda do trigo, irmão, era uma peneira que peneirava o trigo. E o trigo pronto, o trigo mais fino, ele passava pela peneira. Mas o trigo, um gatom ainda, o trigo que não estava pronto, ele ficava na peneira. E aí aquela pessoa peneirava, e quando aquele trigo não passava, ele fazia assim. Jogava para longe. O trigo que não estava pronto, ele jogava fora. Ele jogava para longe. Que Jesus estava revelando a Pedro, porque Jesus nos revela as coisas espirituais que os olhos humanos não conseguem ver. Se nós pudéssemos ver como as hostes infernais peleiam todos os dias contra a nossa vida, aleluia. Como o inimigo está irado, porque nós estamos aqui nessa noite, porque o desejo dele era que você não estivesse aqui. Jesus estava dizendo: Pedro, a vontade do inimigo é que você fosse jogado para longe, porque ele sabe, Pedro, e tu não passa na peneira, Pedro. Se a peneira passasse hoje, tu não passava, Pedro. Mas tem um detalhe, sabe por que isso não aconteceu? É porque eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu agradeço a Ele pela sua misericórdia, porque nem eu nem você merecia estar aqui. Quantas vezes se a peneira passasse, a gente não passava, mas a graça, a misericórdia, o amor de Jesus me trouxe, me rogou, Pai, disse: dá força a Ele. Você lembra daquele momento que você estava fraco, quase desanimando, você: vou parar, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais pregar de coral. Aí sabe o que foi? Aí você de repente sentiu aquela força. Aí ali você vem se arrastando mesmo, mas sabe o que é isso? É Jesus que te ama, é Jesus que te ama, é Jesus que tem algo na tua vida, é Jesus que tem projeto contigo, é Jesus que não desiste de você. Mas Pedro passa por um momento tão difícil. Ele chega, irmão, num momento mais difícil, quando ele nega Jesus. Jesus tinha dito a ele, Jesus já sabe, mas Pedro insistiu. Tem uma coisa, quando Pedro negou, o que mais decepcionou Pedro é porque quando ele nega, irmãos, ele nega na frente da criada, do sacerdote, ele nega diante de outras pessoas que estavam ali. Mas quando ele nega, ele vê Jesus o vê. Jesus presenciou. Porque uma coisa era enquanto Jesus não estava ali, ele não estava olhando para Jesus. Mas da última vez que ele negou, e a Bíblia diz assim, que ele negou e planejou: eu não sou discípulo desse homem. Foi a hora que Jesus passou. E ele viu Jesus. Jesus olhou para ele. E ele sentiu uma dor tão grande no seu coração, porque ele sabia desse homem. Quando eu disse que eu não era discípulo dele, quando eu disse que eu não conhecia ele, quando eu neguei ele vai vir para a amargura.
Ele tinha comunicado com a sua boca. A comunicação, ela produz sentimento, produz crença também. Ele não acreditava mais depois daquilo que ele era um discípulo de Jesus. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele diz assim: diga aos meus discípulos. Mas se ele dissesse somente a isso, diga aos meus discípulos, Pedro não ia. Porque Pedro sabia que Jesus sabia que ele tinha dito que não era mais discípulo de Jesus. Mas Jesus, quando ressuscita, assim, diga aos meus discípulos, mas diga também a Pedro que eu vou me encontrar com eles. Jesus estava dizendo: diga a ele que eu vou ter um encontro com ele, eu vou desistir da vida dele. Diga a ele. E Pedro vai, disse: vamos pescar. Os outros vão. Aí Pedro começa a pescar. Quem sabe como é que eu estou indo, pai? Faz tempo que a gente não tem um peixe na mesa. Pedro, a gente está meio todinho, Pedro. A gente não pegou nada, Pedro. Tem um que a gente não tem um peixe na dessa. Eu nem me lembrando como é que foi. Faz tempo. Vai adiante. Aí tem uma peixe na dessa assim. Aí vem alguém na beira da praia. Glória a Deus. Filhos, vocês têm alguma coisa de comer aí? Hoje não tem nada, hoje foi ruim. Hoje foi bom. Então pegou um peixe. Lança a rede do lado direito. Ele está me lembrando de alguma coisa isso. Você está me lembrando de alguma coisa? Glória a Deus. Então, 253 grandes peixes. Quando ele fez isso, lembrou? Caiu a ficha. 3 anos atrás. Quando ele nos encontrou, aleluia, olha, calma, ele mergulhou agora. O que me impressiona é que quando eles chegam na praia, aleluia, Jesus não pegou dos peixes que eles pescaram, não. Quando ele chegou na praia, já tinha o peixe assado, já tinha o pão na brasa. Jesus já tinha preparado tudo. Era Jesus dizendo: eu marquei o encontro hoje, é hoje. Jesus já tinha até o lugar certinho de cada um certo. Ele senta logo na frente de Pedro. E não imagina, se você fosse Pedro, o que é que você ia pensar? É agora que Jesus vai me humilhar aqui. Frente de todo mundo, ele vai. Aleluia! Porque eu acredito que Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas só quem viu aquela cena, só quem sabia que Pedro tinha negado Jesus era ele. As pessoas que estavam naquilo ali, irmão, Pedro não contou para ninguém. Imagina ele chegar para os outros e dizer: eu neguei Jesus. Eu não ia contar, irmão. Pedro não ia contar. Quem sabe guardando aquilo, aquele peso na mente, aquele peso na consciência. Aí Jesus agora vai me desmascarar, vai acabar comigo, vai contar aqui minha história toda. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, diga assim, não imagina eu ter de cabeça baixa. A pergunta de fazer. Pedro precisa de uma coisa de você. Eu imagino até Pedro tentando inventar uma desculpa, assim, eu estava nervoso, eu fiquei com medo. Mas o Pedro tem uma coisa muito bem. Pedro,
Tu me amas, Pedro. Jesus pergunta a terceira vez: tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. Eu não tenho como te esconder, tu conheces meu coração e tu sabes. Alguém que me viu negar pode dizer o que for de mim, mas tu me amas. E tu sabes que eu te amo, Senhor. Tem muita interpretação do que Jesus perguntou. Mas é uma coisa tremenda, sabe o que é, irmão? Se Jesus tivesse perguntado uma vez só, a gente hoje está falando que Pedro negou 3 vezes e disse uma vez que amava Jesus. Aí Jesus não perde para o inimigo nunca, irmão, aleluia. Ele negou 3 vezes, mas por 3 vezes Deus restaura ele. Jesus restaura ele, por 3 vezes ele diz que ama Jesus, que ama Jesus. Porque não dá mais para a gente contar a história de Pedro, para dizer assim: Pedro negou, é verdade, mas só que tem um detalhe, ele também disse que amava Jesus 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Jesus estava mudando o quadro. Porque a gente vê o agora e a gente vê o passado. Mas Jesus vem lá na frente. Jesus veio entender isso. E ele sabia o que Pedro precisava. Pedro precisava de um revestimento do poder do Espírito Santo. Essa promessa que havia sido predita pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele disse que nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os séculos se passam, João Batista lá batizando, aleluia, no Jordão. Aí ele diz: olha, eu estou aqui batizando com água, mas após mim vem um que ele é mais poderoso do que eu não sou digno de levar nem as sandálias dele, aleluia. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus, quando estava terminando o seu ministério, ele diz ao discípulo, no capítulo 24, versículo 49, Evangelho de Lucas: eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Em Atos, no capítulo de número 1, versículo 5, ele relembra o que João falou. Ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles que estavam ali diziam: nesse tempo se vai restaurar o reino. Era uma preocupação deles, era com a conjuntura política, com as coisas que estavam acontecendo. Tem tanta gente preocupada com as coisas que estão acontecendo. Mas Jesus disse: mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não nos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas você precisa saber de uma coisa: a preocupação de você como igreja tem que ser essa. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Fica de pé esta noite, autorização do nosso Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pedro estava ali, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Levanta um zombador. Pedro, que estava acostumado a qualquer coisinha tirar a espada e cortar.
esses homens estão embriagados. Se fosse outro tempo, eles repetem isso aí, rapaz. Mas agora era diferente. Era um Pedro cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro se levanta e começa a pregar. Esses homens não estão embriagados, estão cheios do Espírito Santo. É a promessa que Deus fez a profeta Joel, começou a pregar. A Bíblia diz, aleluia, que quase 3.000 almas se renderam naquele dia. E Pedro vai para o templo. Chega lá, tem um homem sentado, me dá os móveis. Ele diz, olha, eu não tenho grosso, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O homem não santo, aleluia, que o chama a crescendo em Jerusalém toda, ele já sempre vou parar ele. Eu lembro que ele negou diante da criada do sumo sacerdote. Agora eu vou reunir o sinédrio todo, reunir o sinédrio e perguntou a ele, em nome de quem? Você lembra que ele negou diante da criada, disse que não conhecia Jesus, mas em nome de quem vocês fizeram isso? Todas as autoridades ali. Aí ele começa a pregar, ele diz em nome de Jesus o Nazareno, e vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. E eu quero dizer mais, e negou a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo. O que Deus fez na vida de Pedro foi algo tão tremendo. O poder do Espírito Santo foi tão grande na vida dele. E Pedro passava assim, os enfermos eram colocados de um lado e outro da rua, e às vezes não precisava nem tocar, até a sombra de Pedro Deus usava para curar os enfermos. Jesus quer te encher também nessa noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo também? Eu queria convidar, vamos fazer oração. Mas Jesus ainda pode te batizar. Jesus ainda pode te batizar com o Espírito Santo. Quero chamar aqui. Mas não venha porque o outro vem. Venha porque você quer ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero convidar aqui aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo e querem e creem que Jesus pode te batizar hoje. Não te preocupa se alguém diz assim, mas não está. Mas é uma adoração que dá um trabalho. Jesus vai me dar a página de vida de alguém aqui nessa noite. Jesus, Ele quer te batizar com o Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha adorando, venha Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, cadê o altar? Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, cadê o altar? Quero ouvir o som do céu, tua glória.
Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Agora, Jesus. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Aleluia. Aleluia. Recebe o batismo. Recebe o comando do alto. Ele vai descendo sobre a tua vida. Ele vai descendo sobre a tua vida. Ele vai descendo sobre a tua vida. É o poder de Deus que está sendo derramado agora. Agora recebe. Santo, tremendo, fiel, maravilhoso. Batiza o segundo agora, Jesus. Batiza o segundo agora, Jesus. Enche agora, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Enche. Oh,
pode, porque a igreja venceu pelo poder do sangue de Jesus. Se dependesse de você e de mim, nós não estaríamos. Nós somos frágeis como Pedro. Nós somos débeis. Mas Ele é muito bom para conosco. Eu digo batiza Jesus. Batiza mais um, Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Onde está uma vida para Jesus? Se você está aí nesta noite e ainda não serve a Jesus, você pode ser crente agora. Em nome de Jesus, vai aí, irmão. Onde está uma pessoa na evangélica? E diga a ela que Jesus ama ela. Traga ela para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. A igreja adora. Não tenha pressa para sair. Aí ao lado está passando quem adora Satanás. E aqui a gente adora bem. Vamos ver. Mais uma vez, a honra. Jesus
vindo lá de Mandacaru.